Olá, amigos da Era Aquariana, adeptos da astrologia primordial, sejam muito bem-vindos à terceira aula de interpretação astrológica e hoje a gente vai falar sobre aspectos. Eu sou o Felipe Loureiro, astrólogo netuniano, trazendo aqui conceitos básicos da astrologia, mas que servem para o desenvolvimento, o crescimento, a expansão de consciência, né? O desenvolvimento pessoal, o crescimento pessoal e a expansão de consciência. E vamos rapidamente para aquilo que é a realidade da interpretação de um mapa astrológico que está, assim, eu diria que 90% concentrado nos aspectos. A essência de um mapa, né, a personalidade, as características de uma pessoa, elas vão se desenvolver com base nos aspectos. Então, já vamos de cara aqui trazer um mapa assim de uma pessoa que assim, tá em vogue, né, na atualidade, que é o Putin, né? O Putin, ele nasceu no dia 7 de outubro de 1952, às 9h30 da manhã, tá? Na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Então, o que a gente tem aqui, ó? Alguns desafios, algumas fluências, né? E aí a gente já pensa, caramba, como é que uma pessoa trouxe a guerra assim, né? Como que uma pessoa inicia uma guerra. E olha só que interessante, ele tem uma lua em Gêmeos, né? E ele tem também Mercúrio em Libra, Netuno em Libra, Saturno em Libra e o próprio Sol dele em Libra, que é um Sol de elemento ar. Né? E o início dos ataques, né? A invasão foi pelo ar. Né? Então, olha só que interessante, né? Uma pessoa libriana de elemento ar trazendo toda essa coisa aí pelo ar, né? Mas não vamos falar da guerra, não. Vamos trazer aqui alguns aspectos de como que esse ser humano pode ser realmente desenvolvido, né? Trouxe aqui esse exemplo, né? E vamos tentar trazer uma luz para a cabeça desse indivíduo aí, porque guerra não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser o próprio sistema, né? E até mesmo o próprio sistema acaba se estabacando depois, né? Enfim. Né? Vamos lá, vamos começar aqui. Como que eu leio, como eu leria, né? Putin, vamos voltar lá, Putin com uns 20 anos, lá em 1972, né? Se eu fosse ler o mapa dele, né? O que eu colocaria na cabeça desse indivíduo, né? Vamos tentar aqui, né? Trazer essa realidade, né? Vamos lá, os aspectos. Gente, uma coisa que é importante. Linha vermelha é desafio, linha azul é fluência. As linhas pontilhadas verdes podem ser irritações, no caso desse K aqui deitado, né? É um quincúncio, é uma irritação, e o Q é um quintil, é uma oportunidade. São oportunidades que a pessoa não enxerga se ela não estiver preparada para aquela oportunidade. Então é importante, né, trabalhar essa realidade, né? Como se trata aqui de um mapa de uma pessoa que já viveu uma bagagem mundial, né? Já tem aí experiências incríveis, fica difícil, né? A gente tentar dar uma orientação, né? Porque ela já trilhou um caminho inteiro. Então a gente vai ficar tentado ao quê? A adivinhar os aspectos aqui para poder reiterar tudo aquilo que ele experienciou na vida com a astrologia, né? A gente fica tentado nisso, né? Por exemplo, você vai fazer um atendimento ao vivo com a pessoa, você fica com receio muitas vezes de arriscar, né, dizer algumas coisas que seriam benéficas para a pessoa, justamente porque talvez, por exemplo, uma pessoa de 45, de 50 anos, né, é uma pessoa com uma boa bagagem de experiências de vida e tal, e aí às vezes o astrólogo que talvez seja um pouco mais jovem, com pouca visão de mundo, com poucas experiências vividas, né, ele fica com receio de passar o que está no mapa da pessoa, porque ele fica, caramba, será que essa pessoa viveu isso? Será que tem filho? Há 50 anos já é casado, já tem filho, já tem neto, né? Então, isso pode acontecer, mas o ideal é que o astrólogo ele se atente apenas a uma realidade, os aspectos. Se atenta aos aspectos, os aspectos eles trazem a verdade sobre a pessoa. Ela pode ter vivido aquilo ou não, óbvio, né? Ela pode ter vivido aquilo ou não. Se ela viveu,
né, aquilo ali e solucionou, ótimo, maravilha, você só reiterou que ela tinha realmente uma capacidade de superar um determinado desafio. Agora, se ela de repente viveu, mas não superou, você vai estar ajudando ela a superar. Agora, se ela ainda não viveu, ela pode vir a viver. E aí, se você dá a orientação do desafio, naturalmente ela vai conseguir superar também, utilizando, óbvio, né, o mapa astrológico como base. Né? Então vamos para os aspectos aqui. A gente começa com o Sol, tá? Ele tem o Sol em Libra na casa 11, uma pessoa que tem reconhecimento pelo mundo, diplomata, né? Sol em Libra vai trazer a diplomacia, a harmonia. Tudo bem que ele não está trazendo harmonia. Pode ser que de repente depois da guerra traga uma harmonia, mas né? Normalmente o caos ele se estabelece antes, né? Antes de se estabelecer uma harmonia, uma paz, existe uma guerra, existe um caos. Né? Então, de repente aí, não sei, né? Quem sabe, vamos ver. Né? Então aqui, legal, Sol em Libra, né? Sol em Libra que ele tem, e o Sol dele faz dois aspectos. Um aspecto desafiador, que é uma quadratura com Urano, né? E faz também um aspecto de oportunidade, que é um quintil com o Marte em Sagitário. Vamos lá, vamos começar aqui por esse quintil, Marte em Sagitário, fazendo esse aspecto de oportunidade aqui com a realidade do Sol em Libra, né? Sol em Libra, quintil com Marte em Sagitário. Olha só, essa realidade do quintil traz oportunidades, tá? Essas oportunidades naturalmente são benéficas, né? São benéficas. Será que essa guerra está sendo benéfica? Naturalmente vai ser benéfica para alguém. Mas vamos supor que seja o Putin de 20 anos de idade. Vamos trazer aqui uma orientação para esse ser de luz aqui, com 20 anos de idade, né? Bom, ele vai ter aqui, na essência dele, a harmonia social, né? Libra, harmonia, equilíbrio. Casa 11, sociedade, né, mundo, então harmonia social. Ele é um cara com muitas oportunidades para harmonizar, para equilibrar o mundo, né? E a ação dele é otimista, ele tem entusiasmo nisso, né? Então, se ele se comportar com sabedoria, se ele se comportar com otimismo, naturalmente o que ele vai levar para o mundo, né? Naturalmente ele vai levar equilíbrio para o mundo, né? Vamos, assim, eu tô aqui com a mente que fervilhando para falar que o Sagitário aqui é explosão e que o Marte é guerra e que realmente ele foi predestinado a fazer isso, porque é tentador. É tentador a gente fazer um mapa de alguém, né, famoso principalmente, a gente ficar tentando identificar as coisas que aconteceram na vida da pessoa. É tentador, mas aqui a gente está tentando trazer uma realidade primordial, né, a essência do conceito da astrologia primordial. Né, não é um conceito diferente da astrologia, tá? Mas é um conceito que busca a evolução espiritual do ser humano. Na astrologia primordial, a gente não busca a evolução apenas material, que é importante para esse mundo. A gente não busca a evolução romântica dos relacionamentos amorosos, nem de carreira profissional apenas. A gente busca o quê? Alinhar a essência e o poder pessoal para que a pessoa tenha uma vida plena e essa plenitude seja alcançada uma vez que ela seja iluminada espiritualmente. Então, se a gente alinha a essência dele, que é o equilíbrio, a harmonia social, com esse potencial marcial aqui de comportamento sábio, uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que realmente leva essa sabedoria para o mundo, naturalmente a gente vê uma pessoa que vem como um diplomata trazer esse equilíbrio, né? Trazer a paz, né? Espalhar a paz para o mundo, porque Sagitário é espalhar também, né? Então ele toma atitudes, ele toma iniciativas que realmente espalham a paz pelo mundo. Né? Então aqui a gente já tem uma realidade. A galera vai cair nos comentários aí dizendo que paz o que? Esse cara tá botando fogo lá na Ucrânia. Eu não sei, tá? Eu não sei, eu não tô lá na cabeça dele para saber. De repente é através da guerra, né, que a gente vai encontrar a paz, não sei. De repente é o fim de um ciclo, não sei, né? A gente teve evoluções depois da Segunda Guerra Mundial, evoluções tecnológicas, evoluções na ciência, né? Enfim, até porque a própria a própria Segunda Guerra Mundial foi uma evolução científica também, né? A bomba atômica, né, depois do Einstein, enfim, essa coisa toda. Né? Tô trazendo aqui um pouquinho de contexto, né, para a gente poder visualizar essa realidade toda, tá?
Vamos lá. Então, a gente tem como base aqui a essência dele, que é o equilíbrio social, ok? Então a gente já vê aqui que existem oportunidades na vida dele com relação a essa realidade, né, de impulso, de um comportamento que traz o entusiasmo, que traz ali realmente uma sabedoria, um otimismo, né? Então existe isso nele. O outro ponto aqui é uma quadratura com Urano em Câncer. Essa quadratura aqui com Urano em Câncer, e é uma coisa interessante, sabe? É uma coisa muito interessante, porque, vamos lá, o Urano, atualmente, ele está em Touro, né? De Touro para Câncer são 2 signos, né? Então, Touro é um signo de terra e Câncer é um signo de água. Então, terra e água, no caso Touro e Câncer, eles formam um aspecto de flexibilidade. Tanto é que ele tem até um Júpiter aqui em Touro, né, que faz um aspecto flexível, né, que é o sextil. Né? Olha só que interessante isso, né? E naturalmente o Urano atual está aqui. Vamos colocar aqui o mapa. Vou colocar aqui para vocês verem o mapa de agora com o mapa dele, ó. O mapa de agora com o mapa dele, ó. O círculo externo é o mapa de agora. Olha só. O Urano aqui a 11 graus de Touro e o Júpiter a 19 graus de Touro. Então, ó, Urano em Touro é o quê? É o atual, né? O mapa atual. Urano em Touro vai trazer o quê? Vai trazer uma realidade de romper com algo estagnado. Romper com uma estrutura que está estabelecida e que já está defasada, vamos colocar assim. E o Júpiter é a expansão, né? Seria uma explosão, né? Tá vendo? Tô aqui tendendo o negócio pro negócio da guerra. Mas é essa a realidade. Então, essa conjunção aqui, e o Júpiter tá fazendo. O Júpiter dele é retrógrado, né? Então, essa conjunção é uma conjunção, né? Porque a 11 graus para 19, 8 é uma conjunção aberta. Né? Então, essa realidade aqui, naturalmente, desenvolve o quê? Desenvolve o início de alguma coisa, né? Para uma expansão de consciência. Então, vai ter uma expansão de consciência aí nesse sentido. E é interessante, porque olha só o desenho que faz aqui, né? Uma estrela tem quadratura para tudo que é lado. Que loucura. Oposição, né? Oposição para tudo que é lado. Faz aqui uma estrela aqui, realmente, o mapa do agora com o mapa dele. Olha só quanta coisa interessante, né? Então, dentro dessa realidade aqui, há um rompimento de algo que já estava estagnado. Então, assim, é um rompimento de quê? De repente, alguma questão política, né? Óbvio que né? Uma questão política. Júpiter é política, né? Urano traz rompimento, traz revolução também, né? A gente pode dizer que pode haver uma revolução ucraniana. Não sei, né? De repente, os ucranianos aí tem alguma coisa aí que não sei, né? E aí traz o quê? Touro é algo estável. Tendo como base um rompimento, uma revolução, né? A gente está rompendo, né? A humanidade, vamos colocar assim, está rompendo com algo que já estava estável. O que está estável? O paradigma, o sistema capitalista. Então, é interessante que a gente comece a visualizar o mundo com um olhar de evolução, tá? Um olhar revolucionário, inclusive, no qual o ser humano começa a se tornar mais autêntico. Né? Então é interessante ter essa percepção também. Né? Esse é o mapa de agora, não é nem o mapa do momento que a guerra estourou. Porque, na verdade, ó, eu tenho uma notícia aqui de 17 horas atrás. Né? Putin inicia a guerra contra a Ucrânia. Né, a notícia da Folha de 17 horas, né, atrás. Né? Então seria a 1 da manhã lá. Aí tem que ajustar o mapa aqui para lá. Né? Então tem aí uma percepção, teria aí uma nova percepção. Né? Então é interessante a gente ver isso. Né? Vamos fazer aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Só o mapa dele, tá? Vou mostrar aqui só o mapa dele para a gente continuar essa realidade dos aspectos. Então, a gente entendeu, né, essa parte, né? Pulamos ali para fazer uma análise ali com relação ao mapa de agora, né? O que influencia e tudo mais. E aí, esse Sol aqui, né, fazendo essa quadratura com o Urano, né, já mostra o que para ele? Né? Já mostra que ele tem, né,
uma meta de equilibrar, mas como ele tem aqui o Urano em Câncer, a filosofia de vida dele é uma filosofia de vida fraterna, inclusive. A forma dele religar o eu interior dele ao eu superior dele é através dos sentimentos, é através da fraternidade, é através da intuição. Ele é uma pessoa que leva como ideologia a intuição, o cuidar, os sentimentos, né? E o Urano em Câncer ele vai trazer autenticidade nessa realidade. Então, esse desafio que ele tem é de realmente ser autêntico com os sentimentos dele. Mas podem haver memórias, podem haver raízes. E é natural que quando os seres humanos eles entram na política, eles entram nesse mundo, né, eles vão buscar a raiz ancestral, né? Porque eles estão mexendo com o futuro de uma nação. E o futuro de uma nação nada mais é do que uma realidade que se desenvolveu ao longo do tempo, né? Então, o que é a Rússia, né? A Rússia era a União Soviética, evoluiu de povos, né, das estepes, com povos ali da Sibéria, os romanos também estiveram ali, então é muita coisa. É muita coisa. Os vikings também tiveram ali a sua miscigenação, os chineses, os mongóis. Então, assim, é uma realidade assim no qual as raízes podem trazer coisas, né? Estamos falando de uma nação que é dirigida por um ser que tem intuição e que tem uma ideologia fraternal, né? E que pode trazer uma revolução fraterna para a humanidade, né? Agora, pô, Felipe, que papo doido é esse? Como é que se traz revolução fraterna através de guerra, né? Bom, sabe-se lá quais são os planos do oculto, né? E dentro dessa realidade aqui há esse desafio, né? Equilibrar a sociedade através de um sentimento autêntico, um sentimento revolucionário, um sentimento que vai de fato trazer uma inovação, uma revolução, né, para o paradigma, né? Então tem coisas aqui, né? Tem coisas. Então vamos lá, vamos continuar aqui. A Lua em Gêmeos dele fazendo um aspecto de irritação com o ascendente. Lua em Gêmeos, o que é Lua? Lua é sentimento, é emoção. E Gêmeos é inteligência, é intelecto, é comunicação. Então, ele tem toda a necessidade de comunicar as suas emoções, os seus sentimentos, mas tudo isso é de forma lógica, de forma inteligente. E o mais interessante é que a lua dele está na casa 8. A casa 8 é a casa do inconsciente, né? E é interessante a gente ver aqui também se na casa 8, qual é o signo que está tocando aqui? No caso é touro. Touro que está tocando a casa 8, nem é Gêmeos. Então ele tem assim essa realidade taurina aqui na casa 8 de manter estável, né, as emoções e os sentimentos do inconsciente. Então é uma pessoa que trabalha mais com base na estrutura do subconsciente, uma pessoa que vai realmente desenvolver as suas emoções com base naquilo que está mais oculto, aquilo que está mais, né, subjetivo, vamos colocar assim. É uma pessoa que domina a subjetividade, a realidade inconsciente e traz isso para a realidade. Mas existe um fator de irritação aqui com o ascendente. Por quê? O ascendente já é o próprio inconsciente se manifestando através, né, daquilo que é o corpo, né? A casa 1, né, é a casa do ascendente e ele tem aqui o signo de Escorpião na casa 1. Então, quando a gente entende essa realidade aqui de irritação, como é que funciona isso? É que tenta-se expressar valores emocionais através de uma realidade que busca sempre uma transformação profunda. Então essa transformação profunda naturalmente desenvolve o quê? Uma irritação. Então essa irritação para ele seria um processo, né, de autoconhecimento, de autoavaliação, para perceber o que existe dentro dele que o está, né, que está realmente irritando ele, né? Qual é a lógica emocional que foi criada, né, pela Lua em Gêmeos aqui na casa 8 e que ele precisa expressar isso, mas só que ele não pode expressar com todas as letras, vamos colocar assim, porque o Escorpião é algo do oculto e a casa 8 também é algo do oculto e a Lua em Gêmeos precisa falar o que está oculto. Então vamos mostrar isso de alguma maneira, né? Vamos mostrar isso de alguma maneira.
Infelizmente ou felizmente, Escorpião tá ligado à transformação. E transformação, assim, eu gosto de trazer a transformação como um processo de encerramento de ciclo. Mas na astrologia medieval, na astrologia clássica, né, Escorpião está muito ligado à morte, né? Então aqui ele traz uma realidade de transformação medieval, vamos colocar assim, a transformação no sentido medieval, né? Então é isso, né? Essas irritações podem trazer. Ele tem algo para falar, mas ele não pode expressar isso com clareza. Então ele vai expressar isso de uma forma que as pessoas vão ter que entender de uma maneira subjetiva, vamos colocar assim. Né? Então essa é a irritação aqui. Existe algo dentro dele que ele quer falar, mas ele não pode falar, mas ele tem que falar. Então vai rolar aí alguma coisa, né? Então esse é o paradoxo, né? Beleza, então a gente viu aqui o aspecto da Lua. E agora a gente vê aqui os aspectos de Mercúrio, né? O Mercúrio dele é em Libra, então ele é uma pessoa que tem sempre a necessidade de ponderar os próprios pensamentos para que ele possa tomar atitudes com base em algo verdadeiramente equilibrado e justo. Né? Então, ele tem também o Mercúrio na casa 12. Mercúrio na casa 12 traz uma realidade mais espiritual. Então, ele tem uma comunicação espiritual. E, além disso, ele tem o Mercúrio em conjunção com o Netuno e com o Saturno. Ele tem aqui um stellium, basicamente, né? De Sol, Saturno, Netuno e o Mercúrio. São, assim, planetas juntos, né? Que vão trazer sim uma potencialidade espiritual. Então ele naturalmente deveria trazer uma estrutura equilibrada com uma paz espiritual. Né? E dentro dessa realidade, naturalmente, as coisas começam a se desenvolver, as coisas começam a se tornar mais equilibradas de fato e se desenvolver para algo que é justo. Entende? Então, dentro dessa realidade mercurial aqui, a gente tem alguns aspectos, né? Tem um aspecto desafiador aqui, que é uma quadratura do Mercúrio com o Urano, né? Então, a necessidade de trazer equilíbrio, né? Ela se faz através da autenticidade emocional, da autenticidade, vamos colocar assim, da autenticidade dos sentimentos, buscar intuir a verdade, buscar intuir o momento certo, né, de verdadeiramente a pessoa expressar um valor ideológico, vamos colocar assim também, né? Então o grande desafio seria esse, né? E vamos lá, o Mercúrio, né, ele traz aqui também alguns outros aspectos, tá? Tem um aspecto aqui fluente, flexível com o Marte, tá? Mercúrio fazendo aqui um aspecto sextil com o Marte, trazendo o quê? Equilíbrio mental e ações assertivas. Né? A sabedoria mais a energia traz a assertividade. Com o equilíbrio mental são ações tomadas com base numa sabedoria, né? Então, assim, Mercúrio traz uma coisa muito política também, tá? Então pode ser uma sabedoria, algo, um comportamento, uma ação, uma atitude assertiva, mas assertiva sim em benefício da política, né? Então é interessante entender essa realidade, né, do desenvolvimento dessa energia num sentido mais elevado, né, espiritual, por exemplo, que é a posição do Mercúrio na casa 12. Né? Então, espiritualmente, as ações equilibradas, harmônicas, elas devem trazer, né, uma expansão de consciência com base num comportamento otimista, né, numa atitude otimista. Né? E os outros pontos aqui, o Mercúrio fazendo um sextil com o Plutão, né? O Mercúrio fazendo esse aspecto flexível aqui com o Plutão dele em Leão, né? Plutão em Leão é realmente um líder controlador, né? Um líder realmente autoritário, né? Leão, assim, tem a coisa da autoridade, do brilho, do poder. E o Plutão, ele traz a coisa do controle. Então, controle mais Leão, né? Plutão mais Leão vai dar autoritarismo, né? Então existe aí uma flexibilidade entre a postura autoritária dele, né? Entre aquilo que ele tem como ideia autoritária,
mas que essa ideia também pode ser um pouco reprimida, ou talvez ela pode ser manifestada de uma maneira realmente exagerada, né, que é por conta da Lilith aqui em conjunção com o próprio Plutão, né, a Lilith em Leão, né, é o desejo de controle, é o desejo de realmente dominar, é o desejo de realmente, sabe, liderar algo para uma realidade, né, que deve ser colocada, né, como status quo, né? Então essa realidade do Plutão aqui em flexibilidade com o Mercúrio pode trazer um equilíbrio, né? Mas um equilíbrio que seja apenas útil para as questões autoritárias. Mas existem outras realidades aqui, né? Conduzir um status político a uma realidade espiritual, né? Aí seria até mesmo uma coisa meio que teocrática, né? Será que a teocracia seria uma realidade que seria imposta à humanidade nesse momento, devido a esse ser iluminado que vem aqui? O que é teocracia? Teocracia é aquilo que era colocado lá no Império Romano, no Império Egípcio, né, que era o faraó ou o imperador, o Cesar, né? E se você bem lembrar, né, a Rússia possuía cesares, né? Traz muito forte a cultura imperial de Roma, né? Então, traz muito forte essa realidade também, né? De você entender que existe um posicionamento ali, né? Então, aqui tá vendo como que as palavras elas vão se juntando e que a intuição ela vai fazendo com que você consiga, né, com a prática, desenvolver, né, toda a realidade dos aspectos. Eu trouxe aqui esse início, né, e já faz muito sentido para mim, né? Eu tentei não trazer muito essa leitura para o lado daquilo que ele veio a se tornar. Eu gostaria de ter descoberto aqui pontos mais elevados, né? Até trouxe aqui alguma realidade espiritual, de repente uma revolução russa, né? Uma revolução ucraniana, né? A revolução de Kiev, sei lá, alguma coisa assim, né, que viesse de fato a desenvolver algo mais espiritual. Ele é um ser espiritual, ele tem um Netuno aqui na casa 12, um Netuno em Libra que traz o equilíbrio espiritual para a humanidade, né? Esse Netuno aqui, ele traz um aspecto flexível com o Plutão, então ele, assim, o Plutão na casa 10 mostra um ser de autoridade, de fato. Não autoritário, mas pode ser de autoridade, né? O aspecto flexível também que a realidade saturniana faz ali com o meio do céu pode apontar uma estrutura equilibrada para o mundo também, como ele é um ser político, né? Um ser que traz essa realidade, né? Então, essa realidade política, né? Então, é muito interessante quando a gente visualiza, né, os aspectos, né? A gente viu aqui aspectos desafiadores, vimos aqui também aspectos fluentes, né, potenciais que ele realmente possui para desenvolver, né? A essência dele é o equilíbrio social, como a gente viu aqui, né, o equilíbrio social através da espiritualidade, porque ele através da humanidade, através daquilo que é o social mesmo, né, porque o Libra dele, o Sol dele está no segundo decanato de Libra, e o segundo decanato de Libra é regido por Urano, e Urano é o regente da casa 11. Então ele traz assim equilíbrio social, de fato, equilíbrio para o mundo, né, harmonia para o mundo, e o ascendente dele, que é o poder pessoal, traz uma transformação profunda, né? Então, tem muita coisa aí, né, que pode ser bem desenvolvida, tem muita coisa que pode ser bem trabalhada, mas é realmente, com base aí no que está acontecendo no mundo, né, realmente esperar, né, para poder ver como que isso tudo pode ser desenvolvido, né. Se tudo isso que eu trouxe aqui de positivo, vamos colocar assim, as coisas positivas que eu trouxe aqui realmente se desenvolverem de uma maneira adequada, naturalmente a gente tem aí uma evolução, né? Uma revolução que seja benéfica de fato, que vai trazer uma inovação para o mundo, né? Do contrário, né, a gente acaba se submetendo, né, ou acaba sendo submetido, né, a uma realidade não tão agradável, né? Infelizmente. Mas aqui a ideia dessa aula hoje aqui foi trazer isso como exemplo, né? Um mapa aqui atual, vamos colocar assim, como exemplo, né? Para mostrar que quadraturas, né, são aspectos desafiadores e que eles você pode usar e abusar
né, de palavras antônimas, né, daquilo tudo que a gente trabalhou ontem, na aula de ontem. Os aspectos fluentes, use e abuse de palavras sinônimas daquilo que a gente trabalhou ontem. Tá? Então, essa é a realidade. E se você quer se aprofundar mais ainda na interpretação astrológica, amanhã eu vou estar abrindo, tá, o carrinho para que você possa se inscrever no curso de Astrologia Primordial. Que você lá vai ter todos os conceitos-chave, vai ter todas as aulas, vai ter todo o suporte e eu ainda vou trazer uma condição especial para quem está assistindo essa aula aqui, tá bom? Assim, a astrologia, para você ver que ela não é apenas para o desenvolvimento pessoal, ela é para a transformação pessoal e também para a iluminação espiritual. Imagina só se um astrólogo com influência mais forte, né, possa chegar até esse ser e trazê-lo de uma maneira persuasiva, mas no bom sentido, né, usar a astrologia, né, realmente para o bem e conduzi-lo para uma paz. Imagina só se ele for orientado por um astrólogo que traga esses conceitos aqui para ele. Porque, assim, gente, na boa, você iniciar uma guerra não é uma decisão assim tão simples quanto abrir a geladeira e decidir se você vai comer ovo ou carne, ou se você vai tomar refrigerante ou um suco de laranja. Não é. É você decidir também se você vai namorar com fulano ou beltrano, com ciclaninha ou beltraninha, né? Se você vai continuar casado ou se você vai separar, se você vai entrar numa empresa ou se vai entrar em outra. Não são decisões assim, né, tão simples, né? Essas decisões mudam a vida de muitas pessoas, né? Mas uma guerra muda não só a vida de uma nação, a vida do povo, né, de uma nação, né, mas muda todo o ecossistema, né? Porque quando uma bomba entra em explosão, né, ela muda toda a energia do planeta. Né? Não só pelo medo e pelo pavor e pelo estado caótico que se impõe, né, na realidade planetária, né, mas pela própria realidade da natureza. A natureza recebe o impacto, né? A Terra recebe o impacto e a onda ela é emanada para os outros corpos. E que outros corpos seriam esses, né? A onda ela é emanada para a Lua, então fica gravada na Lua essa energia emocional da guerra. A onda é emanada para Júpiter, para Marte, para Vênus, para Mercúrio, para os outros planetas também. Então cria-se um karma planetário. E como nós estamos aqui, essa energia também entra no nosso DNA cósmico. Então a gente está recebendo esses influxos energéticos da guerra, a gente está recebendo essas energias daqui. Então, se você olha com bons olhos o mapa desse camarada aqui, naturalmente você já vai cancelando algumas energias. Você já vai percebendo que pode haver uma convergência de valores, uma transformação para um lado positivo, porque estamos colapsando aqui a onda de uma timeline que não foi colapsada anteriormente. Então, o que há de importante aqui na compreensão astrológica do desenvolvimento do ser humano e da própria humanidade? É o processo de evolução. É você realmente perceber que estamos estagnados, estamos há mais de 10 mil anos vivendo a mesma coisa. São seres que chegam no poder e que criam guerras, né? E que, na verdade, agora a gente precisa mudar esse panorama, né? O planeta vai começar a fazer o seu trabalho. Então, é realmente sentar, buscar estudar, né? Não é só estudar coisas que vão trazer conforto, bem-estar, realização material. Isso tudo é muito bom, é ótimo, é excelente, mas depois de um tempo, quando você vai perceber que, caramba, o que eu fiz da minha vida? Só fiz conquistas materiais, né? E aí? E a evolução espiritual? E a contribuição para a evolução da espécie humana? E as coisas que a gente fica apenas vislumbrando nos filmes e nas novelas e nas séries, coisas boas, positivas que nós poderíamos desenvolver como processo intelectual, como processo de evolução do ser humano. Então,
Quando você entra lá no curso de astrologia primordial, você vai ver isso tudo. Você vai ver uma realidade, né, de desenvolvimento, de evolução da espécie humana e vai entender que a astrologia é a ciência. É a ciência, ela não é empírica, ela não é uma ciência que você entra no laboratório e começa a comprovar que tudo isso daqui dá certo, porque a comprovação astrológica nada mais é do que você pegar o estudo do padrão de acontecimento das coisas no mundo e do comportamento do ser humano e você começa a perceber que existe de fato esse padrão e que você pode seguir esses padrões como um processo de crescimento pessoal e de desenvolvimento do ser humano. E aí você alcançar níveis mais elevados de espiritualidade, de evolução e até mesmo de realidade planetária. Imagina só se todo mundo tivesse, desde a escola, a astrologia como uma matéria, né, para autoconhecimento. Né? Isso seria realmente incrível, seria realmente assim, formidável. Né? Inclusive teríamos programas, né, para diminuir a quantidade de leoninos que nascem, né, porque não pode, né, imagina só, um mundo, um planeta cheio de leonino, vai estar todo mundo ali querendo ser o líder, né, não, tem que ter poucos leoninos, né, muitos piscianos, muitos arianos, é bom ter ariano, bastante taurino também, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter leonino tem que ter pouco, tá? Leonino tem que realmente ter pouco, porque senão vai estar querendo todo mundo um dominar o outro assim, né? Quando na verdade precisamos sim de líderes, pessoas que motivam, que guiam, mas em menor quantidade, né? E a natureza ela faz isso, não só através dela mesma, né? Na hora de impedir uma gravidez, a própria natureza faz isso tudo. Na hora de fazer com que pessoas se encontrem romanticamente em determinados períodos do ano, né? Então é interessante isso tudo, né? Quando você começa a estudar a astrologia mais a fundo, você vê, caraca, a astrologia é vida, é tudo, né? Então, se você realmente quer se aprofundar no conhecimento astrológico, você amanhã vai ter a oportunidade de se inscrever no curso de astrologia primordial e aí você vai ter acesso a esse curso com uma condição especial, você vai ter todo o suporte e você vai começar aí a fazer não só o seu processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, transformação pessoal, crescimento pessoal, você vai também poder ajudar outras pessoas nesse processo. Mais uma vez, gratidão imensa por estar aqui transmitindo esse conhecimento incrível, né? E amanhã a gente abre aí as inscrições. Gratidão.